Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto dentro de farmácia vender aqueles florais prontos, as fórmulas prontas para cada um dos problemas, né? Então, TPM, insônia, ansiedade, etc. E antes de entrar no assunto, eu vou contar uma história para vocês. Havia um médico inglês que ele vivia lá na década de 30 e ele percebeu que todos os doentes que ele tratava, que ele usava o mesmo tratamento, poucos deles conseguiam chegar numa melhora. Porém, os outros não melhoravam mesmo recebendo o mesmo tratamento. E ele se questionou, poxa vida, por que isso acontece? E ele acabou percebendo que o estado emocional da pessoa influenciava demais o tratamento da doença. E aí, na época, ele não tinha muito recurso, né? Ele, ali, década de 30, não tinha internet, não tinha Google. E aí, o recurso que ele tinha na época foi estudar homeopatia. E dentro da homeopatia, existe muito dessa filosofia de você tratar a verdadeira causa do problema. E dentro da homeopatia, o Dr. Bach começou a trabalhar, a desenvolver fórmulas, a trabalhar com vacinas. E ele começou a perceber que realmente tratando o estado emocional da pessoa, a doença ela ia embora muito mais rápido. Só que ele queria descobrir alguma coisa que viesse da natureza, que fosse de fácil acesso, que fosse barato, que fosse, né, de acesso a todos ali do lugar, porque ele morava num vilarejo inglês. Então, ele queria que todas as pessoas tivessem essa consciência, né, de que todas as pessoas pudessem ter acesso a esses remédios. E ele acabou descobrindo nas flores. Foi aí que surgiu as essências florais de Bach, que todo mundo conhece, né? E as essências florais, o que elas vão fazer? Elas vão cuidar a raiz do nosso problema. Ela vai pegar a causa emocional da sua doença e vai tratar. Então ela pega um desequilíbrio real e transforma numa virtude. E aí, vocês entendem o porquê que não existe floral pronto para a doença? O porquê que eu não consigo tratar um sintoma? Porque sempre vai ter uma emoção desequilibrada por trás. Aí, você imagina uma pessoa leiga. Uma pessoa que entra na farmácia e fala: ah, eu tô com insônia. E aí ela vai comprar um floral para insônia. Só que aí eu pergunto para vocês: insônia. O porquê que você tem insônia? Você pode ter insônia porque você está com medo. Você pode ter insônia porque você está preocupado com algum problema. Você pode ter insônia porque você tem medo do escuro. Criança tem insônia porque elas têm medo do fantasma, né? Você pode ter insônia, sei lá, porque você recebeu uma notícia de noite, ficou emocionado, e aí você não consegue dormir de noite porque você está, né, emocionado. Entendem como cada um tem um problema só, que a insônia tem várias origens delas. A ansiedade mesmo. Por que você fica ansioso? A minha ansiedade pode ser que não seja a mesma ansiedade que a sua. Eu posso estar ansiosa porque eu estou com medo de ficar sem dinheiro amanhã. Eu posso estar ansiosa porque, sei lá, eu estou com vontade de comer chocolate, eu fico ansiosa. Entende? Ok. Entendendo isso, eu vou contar uma outra história para vocês. Teve uma época que eu morava na Itália. E quando eu voltei para o Brasil, eu precisava procurar emprego, né? E eu estava correndo atrás de emprego e mandando currículo para tudo quanto é lugar.
E só que de repente eu senti que faltava um empurrãozinho, faltava um pouco de coragem, sabe, para poder enfrentar o mercado. E na época era tudo muito virtual, então era LinkedIn, era currículo virtual e eu estava meio desanimada, né, com tudo. E aí o que eu fiz, né? Fui numa feira de produtos naturais e comprei um floral para coragem, né? Não, vai me dar coragem. Aí eu vou, agora sim o negócio vai. E o que aconteceu? Me deu uma puta de uma reação. Me deu uma reação horrível. Eu comecei a sentir um aperto no peito, eu tive crise de choro, eu ficava me sentindo triste e não queria fazer nada. E aí eu tava me sentindo muito esquisita e eu intuitivamente falei, eu não vou tomar mais esse floral, e parei de tomar e voltei ao normal. Ok. O tempo se passou e eu comecei a estudar as terapias florais, comecei a estudar as terapias energéticas. E aí eu entendi o que tinha acontecido comigo. O que acontece? Os florais, eles mexem com a nossa energia, com a nossa vibração, né? Como eu já havia dito antes. Quando tem uma emoção muito guardadinha que a gente não está querendo olhar, ela expurga, né? Então, esse tipo de reação emocional que a gente fala chama catarse. O que é uma catarse, né? É quando uma emoção está guardadinha e ela precisa sair para ser olhada. E essa emoção, ela se manifesta de diversas formas. Então, eu posso ter uma crise de choro, eu posso ter reação alérgica, tem gente que tem alergia, tem gente que expressa com espinha no rosto, algumas pessoas têm diarreia, né? Tem pessoas que têm crise de choro. Então, cada pessoa sente de uma forma, certo? E aí, vamos voltar lá na historinha da pessoa que entra numa farmácia e compra um floral pronto. E a pessoa tem uma reação dessa. A pessoa tem uma catarse. A pessoa não sabe como lidar com isso. E o que ela faz? O que uma pessoa dessa faz? Né? Não sei. Sinceramente, eu não sei o que uma pessoa dessa faz. Certo? Então, gente, assim, o papel do terapeuta é justamente esse. É da gente, primeiro que a gente vai olhar para a origem do seu problema. A gente não vai tratar o seu sintoma, a gente não vai tratar a sua insônia, a sua ansiedade, a sua dor no pé, dor no dente. A gente não vai pegar isso, a gente vai pegar a origem do problema. E caso você tenha alguma reação emocional, caso você tenha alguma catarse de qualquer tipo, a gente está ali para dar apoio. A gente está ali para manejar essa catarse. E uma coisa muito interessante, existe um floral que chama Rescue, que a gente utiliza para manejar a catarse. Né? Muitas vezes a gente utiliza o Rescue para manejar essa catarse. Existe caso de gente que teve catarse com Rescue, teve reação com Rescue. E aí, se você tá sem o terapeuta, se você tá lá lindão, achando que você vai resolver todos os seus problemas com floral pronto, te dá uma reação dessa. E aí você faz o quê? Né? Bom, mas aí você pode me perguntar, né? Mas é proibido? Por que vende? Não é proibido, gente. O Dr. Bá, ele realmente queria que os florais fossem de fácil acesso. Porém, que houvesse uma consciência para consumir esses florais, né? Então, assim, não é proibido. Você pode ir lá comprar, mas tenha cuidado com o que você vai fazer. Tenha consciência do que você está fazendo, sabe? Se você, eu preciso começar a dormir amanhã, tudo bem. Você pode comprar um floral de insônia? Você pode. Porém, pode ser que não resolva nada. E aí você vai sair falando, né, porque floral não adianta nada, porque, né, isso daí é tudo farsa e tudo mais. E a gente sabe que não é. A gente temos casos de resultados maravilhosos com os florais. Então, só cuidado, só consciência. É só isso que eu queria trazer o recado aqui para vocês. Não é para assustar ninguém, nem ser contra qualquer tipo de trabalho que tenha por aí. Só cuidado, galera. Consciência que pode ser que dê certo, pode ser que não. Pode ser que te dê uma reação emocional muito grande. E, né, eu só quero conscientizar todo mundo aqui que isso pode acontecer, tá certo?
Essa live vai ficar gravada para quem não conseguiu acompanhar desde o começo. Foi um recado bem rapidinho que eu quis trazer para vocês. Eu agradeço demais a Andréia querida que está aqui comigo, todo mundo que está aqui online, muito obrigada por estar aqui me escutando. Compartilha com alguém que vocês acharem que vão gostar do recado, que acham que precisa escutar o recado, tá bom? Então, um grande beijo para todo mundo. Bom fim de semana. E juízo, pessoal. Juízo ao usar os florais prontos de farmácia. Um beijo.